Olá pessoal, sou a professora Susan Wolters e hoje a gente vai ver a segunda aula sobre a nossa primeira unidade que fala de determinantes do nosso curso de Álgebra Linear 2. Bom, na aula anterior a gente aprendeu a calcular um determinante de ordem 2 e também um determinante de uma matriz de ordem 2 e de uma matriz de ordem 3, utilizando o desenvolvimento de Laplace. Eu falei para vocês na aula anterior e nós vamos fazer aqui agora um método prático para a gente calcular o determinante de uma matriz de ordem 3×3, que, na verdade, muitas pessoas às vezes nem sabem fazer por Laplace, fazer sempre esse método, né, que a gente repete a primeira e a segunda colunas. Então, a gente vai ver ele aqui agora. Vamos lá? Bom, então esse método prático é o que a gente chama aí de regra de Sarros. Então, como eu disse para vocês, é uma regra prática para calcular determinantes de ordem 3. Então, seja a matriz, que eu estou considerando aí, essa matriz, repetimos as duas primeiras colunas à direita e efetuamos as 6 multiplicações em diagonal. Os produtos obtidos na direção da diagonal principal permanecem com o mesmo sinal. Os produtos obtidos da diagonal secundária mudam de sinal. E o determinante é a soma dos valores obtidos. Então, vamos ver o que é isso, né? Aqui eu vou circular para vocês para ficar mais claro. Então, vamos repetir. Primeira e segunda colunas. Aqui está ela, ó. Aqui estão elas. 1, 2, 4, 2, 1, 2. Então, como é que vai ser feito esse determinante? Então, ó. Botei toda a matriz aqui e repeti aqui, ó, do ladinho a primeira e a segunda colunas. Então, diagonal principal de uma matriz, lembrem, é isso daqui. Diagonal secundária é essa. Então, as diagonais principais, né, que tá ali na direção da diagonal principal. A diagonal principal é essa. Então, eu vou fazer esse produto, esse e esse. É isso que tá querendo dizer aqui, esses produtos obtidos na direção da diagonal principal. Então, esse produto aqui da diagonal principal, 1 vezes 1 vezes 1, mais esse, 2 vezes 0 vezes 4, mais esse, 3 vezes 2 vezes 2, menos, ou seja, né, então, porque esses vão trocar de sinal, os produtos obtidos da diagonal secundária. Então, quem que seria a nossa diagonal secundária? Vamos apagar aqui. Nossa diagonal secundária não é essa? Então, é essa daqui. 3 vezes 1 vezes 4, menos a outra aqui na mesma direção da diagonal secundária, 1 vezes 0 vezes 2, menos a outra na direção aqui da diagonal secundária, 2 vezes 2 vezes 1. Bom, fazendo as continhas aqui, isso aqui dá 1, isso aqui dá 0, 3 vezes 4, 12, menos 12, menos 0, que vai ser 0 mesmo, né? E menos o 4. Bom, aqui tá certo, menos 3, tá certo, né? 12, 12 vai embora, vai ficar menos 4 com 1, menos 3 é positivo. Beleza? Então, lembrando aí como é que a gente faz isso? Vamos fazer mais um exemplo, então, aqui juntos? Vocês façam aí comigo também. Vamos lá? Então, vamos ver um outro exemplo aqui. Então, deixa eu colocar aqui. Calcule o determinante da matriz A, deixa eu pegar aqui essa matriz, 2, 3, menos 1, 5, 2, 0, 1, 4 e menos 3. Ah, professora, posso usar o desenvolvimento de Laplace? Você pode, né? Só que eu vou agora aqui fazer esse método prático, como eu falei para vocês, que era o objetivo do início dessa nossa segunda aula. Então, o que eu vou fazer? Repetir a primeira e a segunda coluna. Certo? E agora, então, como é que a gente faz o determinante de A? Pego aqui, ó, a diagonal principal e faço o produto desses elementos. 2 vezes 2, 4, vezes menos 3, menos 12. Vou somar, né, com os outros produtos aqui dos elementos
na mesma direção aqui da nossa diagonal principal. 3 vezes 0, 0 vezes 1, 0. Menos 1 vezes 5 vai dar menos 5 vezes 4. Vou pegar aqui que vai dar um menos, né? Menos 20. Vou colocar aqui um menos e vou somar todos esses produtos aqui na diagonal da secundária e depois a gente troca o sinal do resultado. Então, aqui vai ficar menos 2, 0, e aqui daria 3 e 5, 15, vezes 3, 45, então menos 45. Então, aqui a gente vai ter menos 32 menos, entendeu? Em vez de eu trocar o sinal de cada um desses produtos da diagonal secundária, eu coloquei um menos na frente e vou trocar depois o resultado, o sinal do resultado que a gente encontrar aqui. Então, aqui daria menos 47, então vai ficar menos 32, esse menos com esse menos vai virar mais 47, ou seja, 15, esse daqui é o valor pro determinante de A. Beleza? Tranquilo? Então, antes da gente seguir aqui com outra parte do conteúdo, vamos fazer mais um exemplo. Então, exemplo 2. Foram dadas essas duas matrizes, A e B, e está pedindo para a gente determinar o valor de x de tal forma que a gente tenha o determinante de A igual ao determinante de B. Bom, o que a gente vai ter que fazer aqui? Calcular o determinante de A, o determinante de B separado e no final igualar esses resultados que a gente encontrar, para aí sim a gente obter o valor de x. Vamos lá? Façam aí comigo também. Então, o determinante de A, bom, isso aqui é uma matriz 2 por 2. 2 vezes 9, 18, menos 3x. Então, 18 menos 3x é o determinante de A. Bom, para a gente fazer o determinante de B, eu vou... vou botar aqui 2 pontinhos. Eu vou usar esse método prático, essa regra de Sarros aí, beleza? Vou colocar... a minha matriz B aqui e vou repetir a primeira e a segunda colunas. Ah, observe aqui, foi bom que eu botei aqui parênteses. Observem que horas eu tô colocando um parênteses, né, na hora da nomenclatura aqui pra gente colocar a matriz, hora vai ser um colchete. Pessoal, isso depende realmente do autor, do livro, tá? Eu às vezes costuma fazer com parênteses, aí aqui eu tô fazendo na forma de colchete, mas é a mesma coisa. Só quando a gente colocar a barrinha é que aí significa que a gente está calculando o determinante dessa matriz. Mas se vocês verem em algum momento a matriz representada, né, os elementos ali representados dentro de 2 parênteses ou dentro de 2 colchetes, não tem problema, a gente está falando da mesma coisa, ok? Só quando botar a barrinha que é determinante. Então, vamos lá. Aqui eu estou calculando o determinante dessa matriz, então vamos ver. Como é que a gente faz isso? Agora sim, deixa eu botar aqui. O determinante de B, então vai ser o produto aqui, ó, diagonal principal. Vai dar 3. Aqui, menos com menos mais vezes x, né? 1 vezes 1 vezes x. E aqui, 0. Menos o produto agora aqui da diagonal secundária. E todo mundo aqui nessa mesma direção da diagonal secundária. Aqui vai dar 0. Aqui a gente vai ter 2x, né? 2 vezes 1 vezes x, que é 2x. E aqui, 2 vezes menos 1, menos 2. Então, aqui a gente vai ter 3 mais x, esse 0 aqui, né? Não fazem nem cosquinha. Menos 2x, observe, esse menos troca o sinal de quem está dentro do parênteses. Então, esse mais vira menos e esse menos vira mais. Então, aqui a gente vai ter x com menos 2x dá menos x, 3 com 2 dá 5. Então, esse é o determinante de B. Lembra, a gente não queria determinar o x de tal forma que determinante de A fosse igual ao determinante de B? Então, aqui basta a gente igualar o que a gente encontrou. Quem é o determinante de A? 18 menos 3x. Eu quero que isso seja igual ao determinante de B, que é menos x mais 5. Bom, podemos passar os x para o lado esquerdo e os números que não estão acompanhados de variável lá para o lado direito. Então, a gente fica com menos 3x, observe.
Passar o menos x para cá significa somar x dos dois lados, certo? Então, esse menos x vem para cá como mais x. O 5 eu estou deixando lá e o 18 é a mesma coisa, como se a gente estivesse somando menos 18 dos dois lados, ou seja, aqui sumiria, e o 18 aparece aqui do lado direito com o sinal contrário. Então, aqui a gente fica com menos 2x igual a menos 13, ou seja, o x é menos 13 dividido por menos 2, menos com menos vai dar mais, ou seja, né, x igual a 13 meios. Tranquilo, pessoal? Então, assim como a gente viu já nos exemplos, até no de ordem 2, né, o de ordem 3 vai depender do método que a gente vai usar para calcular o determinante de uma matriz de ordem 3. E, claro, aí podem ter problemas envolvendo o determinante, como a gente fez nesse exemplo aqui. A gente queria achar o valor de x e a gente tinha que igualar dois determinantes. Então, tem que interpretar o problema. Nesse caso era simples, né? Bastava a gente igualar dois determinantes que a gente obtinha o valor de x. Fizeram aí? Acertaram? Se quiserem dar uma pausa, faz o exercício com calma antes da gente seguir, beleza? Vamos lá então na sequência aqui. O que a gente fez até agora foi calcular, né, o determinante de uma matriz de ordem 2 e também um determinante de uma matriz de ordem 3. A gente já sabe calcular, inclusive de duas formas diferentes, uma matriz de ordem 3, usando o desenvolvimento de Laplace e também por esse método prático de Savos. Agora vamos ver se uma matriz for maior do que 3, a ordem dela, né? Se tiver uma ordem maior do que 3, como que a gente faz para calcular esse determinante, ok? Vamos lá então. Seja uma matriz quadrada de ordem 4, por exemplo. A gente quer calcular o determinante de A. Qual que vai ser a ideia aqui que a gente pode fazer para a gente calcular esse determinante? Bom, se ela tem ordem 4, a gente pode usar o desenvolvimento de Laplace. Por quê? Lembra que a gente ia reduzindo a matriz para uma matriz de ordem, se ela tinha ordem n, a gente reduzia para submatrizes de ordem n menos 1? Então, se a gente tem uma matriz de ordem 4 que a gente não sabe calcular o determinante, a gente pode usar o desenvolvimento de Laplace para reduzir. Porque se a gente reduzir para a ordem 3, a gente sabe calcular o determinante de uma matriz de ordem 3, ou usando Laplace, novamente, ou fazendo agora por esse método prático que a gente acabou de aprender no início dessa aula. Então, vamos fazer isso. A gente vai usar Laplace para reduzir a matriz de ordem 4 para uma matriz de ordem, para submatriz de ordem 3. Nessa submatriz de ordem 3, vamos aplicar aqui o método que a gente acabou de ver, o método prático, que é repetindo as duas primeiras colunas. Vamos lá, então? Podem fazer junto aí também. Pega papel, porque isso aqui não adianta eu ficar falando e vocês só ficarem escutando, né? Pode até dar uma olhadinha, mas depois tem que botar a mão na massa para ver que realmente entendeu o que a gente está fazendo. Então, vamos lá. Vamos usar Laplace. A gente lembra, para usar Laplace a gente tem que escolher ou uma linha ou uma coluna. Aqui a gente está escolhendo a primeira linha. Então, o que a gente vai fazer? Olha aqui, como é que a gente fazia o determinante? A gente pega esse primeiro elemento A1 e multiplica por esse cofator. Pegamos o A12, multiplicamos por esse cofator. O A13 por esse cofator, o A14 por esse cofator. Lembrando que, né, o objetivo, inclusive, da gente usar esse método é a gente tentar achar uma linha, uma coluna que tenha zeros, porque quando isso acontece, já nos elimina, né, uma grande parte do nosso trabalho. Então, aqui, esse daqui já é zero, a gente já não vai ter que se preocupar com isso, ok? Então, vamos lá. Quem é o A1? É o elemento 2. Como é que a gente faz esse cálculo aqui? Como é que a gente faz esse cofator? É o menos 1 elevado a 1 mais 1, que multiplica, ó, observe aqui, eu tô botando barrinha porque é o determinante. De que matriz? Da submatriz, dessa nossa matriz A aqui, resultante, quando a gente elimina quem? 1. Então, a primeira linha e a primeira coluna. Então, resultou esta matriz. Aqui está ela, menos 2, 1, 3, menos 5, 2, 1, 3, menos 2 e 2. Então, aqui eu tô colocando só o resultado, façam aí e verifiquem que o determinante dessa matriz vai dar 17. 2 vezes 17, 34.
Da mesma forma aqui. O A12 quem é? Era o 3, tá tudo rabiscado, mas ainda dá para ver ali. Que multiplica menos 1 na 1 mais 2. Observem que aqui, isso aqui vai dar negativo, então vai mudar o sinal desse 3, já tá ele ali, ó, como menos 3. Vezes o determinante da matriz resultante, quando a gente elimina a primeira linha e a segunda coluna. Então, aqui, vamos lá. Primeira linha e segunda coluna. Então, resultou 4, 1, 0, 1, 2 e menos 2, 3, 1 e 6. Então, faço a continha desse determinante, vocês vão ver que vocês vão achar 44, menos 3 vezes 44, tá aqui o resultado, menos 132. Mesma forma, A13 é o menos 1. Ó, aqui, esse menos 1 que aparece aqui é do cálculo do cofator. Esse menos 1 é o elemento A13, que é menos 1, que multiplica A13, menos 1 elevado a 1 mais 3, vezes o determinante dessa submatriz, vamos apagar lá, dessa submatriz, que a gente encontra quando a gente elimina primeira linha e terceira coluna, então resultando nessa matriz. Façam aí as continhas também, vocês vão achar esse menos 111 vezes menos 1, vai dar aí 111 positivo, certo? Bom, ainda tem ali que teríamos, né, que fazer o último cofator. Não precisa por quê? Porque, como eu falei para vocês, a gente fez aqui, né, a escolha da primeira linha, esse elemento como sendo 0, então a gente não precisava se preocupar com essa parte aqui da nossa conta. Bom, então o que a gente tem no slide, no próximo slide aí, é a substituição desses valores que a gente encontrou. 34 menos 132 e 111, eles todos aí somados vão dar como resultado 13, então, que é o valor que a gente encontra aí para esse determinante. Vou botar aqui maiorzinho, certo? Substituímos aí todos esses valores e encontramos o valor do nosso determinante. Tranquilo? Então, quando a gente tiver agora uma matriz de ordem 4, a gente também sabe calcular o determinante. A gente usa Laplace, obtemos aí submatrizes de ordem 3 que a gente sabe calcular o determinante. Tranquilo? Então, vamos seguir lá. Bom, vou deixar aqui como exercício para vocês, tá? Coloquei aqui calcular o determinante a seguir. Bom, botei desenvolvendo os segundos elementos da primeira linha para vocês terem uma orientação aí. Ou seja, né? Quero que vocês calculem. Já está aqui a resposta para vocês. Lembrem-se, podem escolher outra linha, podem escolher outra coluna. O resultado tem que ser o mesmo. Então, fez. Ainda não acha que não está com muita prática? Pode escolher outra linha. Ou seja, dentro de um exercício, vocês podem fazer 8, né? Vocês podem escolher 4 linhas, depois 4 colunas e treinar o desenvolvimento de Laplace para reduzir para submatrizes de ordem 3, calcular os cofatores e dessas 8 formas diferentes que vocês podem fazer, vocês têm que sempre encontrar o mesmo resultado, que está aí, menos 180. Tranquilo? Então, tem bastante coisa para vocês fazerem aí. Dá uma pausa, tenta fazer e depois a gente segue aqui junto. Vamos lá? Então, eu vou seguir aqui. Bom, na nossa primeira aula, eu falei que a gente ia ver uma das aplicações que a gente tem para determinantes, que é para a gente desenvolver, e método para a gente resolver algum tipo de sistema linear. Então, é isso que a gente vai ver a partir de agora. A gente vai ver a regra de Cramer. Então, vamos ver aí como é que ela funciona e depois a gente faz exemplos juntinhos. Bom, então a regra de Cramer consiste num método para se resolver um sistema linear. Tá? Então, seja esse sistema linear, aí de N equações e N incógnitas, né? A gente vai só reescrever ele aqui, ok? Então, esse aqui é o sistema linear. Esses A1, A12, A13 são os nossos coeficientes, tá? Das nossas incógnitas aqui. Então, todos esses coeficientes aqui a gente vai colocar numa nova matriz que a gente vai chamar matriz A dos coeficientes
das nossas incógnitas. Lembrando que as nossas incógnitas são essas aqui, ó, x1, x2, xn, ok? Então, a gente simplesmente reescreveu aqui e fez uma matriz considerando somente os coeficientes. Bom, quem que vai ser essa matriz que eu vou chamar de AX1? Vai ser uma matriz, que eu vou obter a partir dessa minha matriz A, só que eu vou substituir a coluna dos coeficientes de x1 pela coluna dos termos independentes. Bom, quem é essa coluna dos termos independentes? Esses aqui, ó. Ó, pessoal, termos independentes porque eles não têm nenhum x. Eles são termos independentes. Todos os AIs aí com índicezinhos, os A's com índicezinhos, eles estão multiplicados por alguma variável, seja ela x1, x2 ou xn. Então, os termos independentes, coluna dos termos independentes, é essa coluna aí dos B's. Tranquilo? Então, vou substituir, ó, todos os coeficientes de x1 aqui na primeira coluna, ou seja, essa daqui, por B1, B2, Bn. É isso que a gente está chamando essa AX1. Olha aqui quem que apareceu na primeira coluna, os termos lá independentes. Bom, o que a regra de Cramer diz pra gente? Que o x1, lembra, porque o que a gente está querendo aqui? A gente está querendo resolver esse sistema linear. O que significa resolver um sistema linear? Significa a gente obter todas as variáveis, ou seja, nesse caso aí x1, x2 até xn. Então, a regra de Cramer nos dá exatamente uma fórmula usando o determinante para a gente achar quem são essas nossas variáveis. Então, aqui o nosso x1, ele é o determinante dessa AX1, já eu boto aqui na tela grande para vocês, sobre o determinante da A. O que eu quero que vocês observem? O determinante da A, ele está aparecendo num denominador. Então, o que significa? Essa regra de Cramer, para a gente resolver um sistema linear usando aí determinantes, pode ser usada para qualquer matriz? Não. Se essa nossa matriz tiver, por exemplo, um determinante nulo, a gente já não pode utilizar a regra de Cramer, ok? Então, aí tem que usar um outro método para tentar resolver esse sistema linear. O método de Cramer não vai valer. Então, vamos continuar aqui. Então, de maneira análoga, como é que a gente faz para determinar outra incógnita? A gente vai, no caso, se a gente estiver falando, né, do x2, a segunda coluna. Por que a segunda coluna? Porque na segunda coluna é que a gente teria os coeficientes do x2, aqui. Então, a gente vai substituir a segunda coluna, que é essa daqui, por o B1, B2, Bn, que são os nossos termos independentes. Então, quem que é o x2? É o determinante dessa nota matriz sobre o determinante da A. E, aqui eu tô sucessivamente, né? A gente vai ter como que a gente obtém aí o xn, que seria essa nossa última variável. Então, lembrando aqui, para ficar, né, pra gente não esquecer que só podemos usar para matrizes cujo determinante é diferente de zero. Nossa, professora, mas n variáveis, como é que eu vou fazer isso? Calma, a gente vai ver um exemplo com uma ordem de matriz que a gente consiga calcular aqui com facilidade, tá bom? Pra gente poder explicitar como é que esse método funciona. Vamos voltar aqui, então, generalizando. Num sistema linear, o valor da incógnita xi aqui, xi, é dado pela expressão, então, xi é o det da I sobre o det de A. Bom, quem que é A? É a matriz incompleta dos sistemas. Lembra aquela onde a gente obtém, aqui, ó, somente os coeficientes das nossas incógnitas. Aí é a matriz obtida de A substituindo-se as colunas dos coeficientes de xi pela coluna dos termos independentes, que é esses BIs lá da história. Certo? Bom, parece complicado porque a gente ficou com um sistema de N equações, com N incógnitas. Então vamos começar com calma, com um sistema aí de 2 equações e 2 incógnitas, e ver como é que funciona esse método aí de Cramer usando determinantes para resolver um sistema linear de N equações e N incógnitas, nesse caso 2 equações e 2 incógnitas. Vamos lá? Papel e caneta aí para vocês fazerem junto comigo. Então, queremos que, claro, né, resolver um sistema, vocês, antes mesmo da gente fazer aqui, né, vocês podem resolver esse sistema de outra forma, né, por substituição, enfim, isola o x numa substituindo a outra, né, ou multiplica. Aqui no caso é só somar uma equação com a outra que já, vocês inclusive vão ver, isso vai ter algum problema de cara, né?
Mas vamos ver aqui. Já, né? Vou adiantar aqui que eu não aguento, né? Bom, x mais y igual a 5 e menos x menos y igual a 2, vai ficar alguma coisa estranha, né? Porque aqui, ó, vamos lá, não vou aguentar, vou ter que fazer aqui rapidinho. Que é muito simples. Se a gente somasse isso daqui, a gente ficaria com o quê? X menos x, 0, mais 0 igual a 7. 0 igual a 7, já estamos vendo que a gente tem um problema aí pela frente, né? Mas vamos dizer que você simplesmente, a professora colocou lá, tente resolver esse sistema usando o Cramer, e você foi tentar resolver. Então, o que é a primeira coisa que você teria que observar? Para eu poder usar Cramer, primeiro vamos ver quem é a matriz dos coeficientes, né, das nossas incógnitas. Então, quem que seria aqui? Quem que seria A, que é a matriz que eu vou considerar? Ó, vou botar um colchetezinho aqui, mas lembrando que se eu botar parênteses não tem problema. Quem que está na frente do x? 1. Quem que está na frente do y? 1. Aqui, menos 1 e menos 1. Qual é o determinante dessa matriz? É uma matriz 2 por 2, produto da diagonal principal, menos o produto da diagonal secundária. 0. Então, deu 0, a gente já não pode usar a regra de Cramer. Então, caso isso aí caia numa lista de exercício, numa prova, o que eu faço agora? Simplesmente não resolvo esse sistema usando o Cramer. Bom, e esse sistema, na verdade, né, ia dar problema, que ia ficar com 0 igual a 7. Mas não estamos aqui para discutir o que é um sistema possível e determinado, sistema impossível, porque isso aí foi matéria de álgebra linear 1. Então, aqui a gente está focando em utilizar determinante para resolver um sistema linear, utilizando aí Cramer, ok? Vamos lá, vamos seguir. Então, vamos ver um segundo exemplo para ficar bem clara essa parte que a gente está querendo estudar aí, que é o cálculo de determinantes. Vamos ver? Então, o que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Vou até botar aqui. Primeira coisa, cálculo. Vamos fazer com calma. Escrevendo com calma, minha letra não fica tão terrível, né? Que eu já reclamei com vocês na primeira aula que eu sinto falta de um quadro com giz. Sei que suja, dá alergia, mas a gente escreve com muito mais firmeza do que aqui. Então, vamos lá. Deixa eu escrever com calma. Cálculo do determinante da matriz, que a gente chama matriz incompleta, porque é a matriz só dos coeficientes das incógnitas ali. Então, vou chamar... Ó, aqui já estou usando parênteses. Só para ficar bem claro para vocês também, pessoal, que nesse caso tanto faz parênteses ou colchete para a nomenclatura aqui, notação, no caso, né, da nossa matriz. Bom, vou calcular esse determinante como? Da forma prática. Vou copiar, repetir a primeira e a segunda coluna. Vamos lá? Como é que vai dar esse determinante? Quanto vai dar esse determinante aqui? Diagonal principal. Menos 4. Mais 10. Menos 3, menos o nosso produto, isso aqui da diagonal secundária. Menos com menos, aqui vai dar mais 4. 5 e 6. Quanto que dá isso daqui? Aqui vai dar 10 com menos 7, vai dar 3, menos. Aqui a gente tem 9 com 6, 15. Positivo, com esse menos ficou menos 15. Então, menos 12. É diferente de zero? É diferente de zero. Então, significa que a gente vai poder usar Cramer para resolver esse sistema. Vamos seguir aqui, então. Bom, esse foi o primeiro passo, né? Deixa eu botar aqui. O segundo passo, o que a gente tem que fazer agora? Cálculo do... Vou chamar assim, determinante das incógnitas. O que a gente vai fazer agora aqui? Lembram? Essa era a nossa matriz A. Então, para a gente fazer a A1, que eu vou chamar a matriz, que eu vou pegar aqui, ó, no lugar dos coeficientes de x, a gente vai substituir
pelos termos independentes, que são 0, 10 e 1. Então, vou colocar aqui numa próxima lousa. Essa A1, então, eu vou chamar, é a matriz, tá? Quando eu peguei os coeficientes de x1 e substituí pela coluna dos termos independentes. Ok? Bom, vou copiar aqui a primeira e a segunda coluna para a gente calcular o determinante. É uma matriz 3 por 3. 3 por 3 vou fazer do método prático aqui mesmo. Então, 0 mais 10 menos 10 menos. Vamos lá para a nossa diagonal secundária. Aqui vai dar 4 positivo, 0 e 20. Isso aqui dá 0, então aqui daria 24 positivo, com esse menos 24. Bom, já temos o valor aí dessa 1. Já poderíamos com isso descobrir o valor da incógnita x1? Já, mas vamos primeiro calcular vamos calcular a 2 e a 3 e depois no final a gente obtém o valor das variáveis que a gente está querendo encontrar aí, que são x1, x2 e x3, né? Isso. Vamos lá então, seguir para calcular o determinante dessas duas matrizes que estão faltando? Então, esse aí foi da 1. Vamos ver a nossa 2 aqui. Quem que seria a nossa 2? Ó, lembrando, pessoal, tá? A gente tá aqui, ó, essa é a nossa matriz dos coeficientes. Agora, eu vou substituir a segunda coluna pelo 0, 10 e 1. A primeira e a terceira colunas vão continuar iguais. Então, vamos lá. Então, a primeira e a terceira coluna são as mesmas lá da nossa matriz A. E a segunda coluna aqui, que eu vou substituir pelo 0, 10 e 1. Precisamos calcular o determinante dessa matriz, então eu vou copiar a primeira e a segunda coluna. E aí, de novo, né, o determinante de A2, vou deixar para vocês fazerem aí as continhas, vocês vão encontrar 12. Tá? Podem fazer pelo método prático aí. Por último, vamos determinar aqui quem que é a 3. Então, a 3 eu vou copiar a primeira e a segunda colunas lá da matriz A dos coeficientes das incógnitas. E sim, a terceira coluna eu vou substituir pelos meus termos independentes. Para fazer o determinante da A3, façam aí também do método prático. Copia a primeira e a segunda coluna, faço as continhas aí, vocês vão achar 0. Ok? Então, não deixem de fazer essas continhas, que vocês assim também estão praticando o cálculo desse determinante. E agora sim que a gente encontrou esses três determinantes, a gente pode resolver o nosso sistema. Achar o valor de x1, de x2 e de x3. Vamos lá? Então, o terceiro e último passo aqui é o cálculo das incógnitas. Então, quem que é x1? É o determinante de A1 sobre o determinante de A. A gente encontrou o determinante de A1 menos 24 sobre o determinante de A, que é menos 12, portanto, o x1 é 2. Quem é o x2? É o determinante de A2 sobre o nosso determinante de A, que vai ser 12 sobre menos 12, que é menos 1. Quem que é o nosso x3? É o determinante de A3 sobre o determinante de A. Bom, esse aqui já tinha dado 0, né? É só pra gente colocar aqui, que é a primeira vez que a gente está fazendo, 0. Ou seja, a solução do nosso sistema, né, é 2 menos 1 e 0. Então, um sistema possível e determinado tem uma única solução. Como eu falei, a gente não vai ficar discutindo aqui que tipo de sistema que é. Nosso objetivo é a gente utilizar o determinante, no caso, se a matriz A dos coeficientes não for nulo, usando o método de Cramer aí.
Então, esse é o nosso objetivo aqui do curso, essa aplicação de determinantes para resolução de sistemas lineares, certo? Bom, para a gente encerrar essa nossa segunda aula, eu vou deixar 2 exercícios para vocês. Depois a gente vai ter listas de exercícios complementando essas nossas aulas, mas não deixem de fazer esses 2 exercícios para vocês testarem, ver como é que tá aí a prática de vocês. E já a gente se despede aqui. Antes, deixa eu passar esses 2 exercícios para vocês. Então, vamos lá, vou botar aqui então. Exercícios. Então, eu vou colocar aqui, resolva os sistemas. Lembrando, pessoal, que eu quero que vocês resolvam, claro, usando Cramer, certo? Que é justamente para vocês praticarem. Então, o primeiro... 2x menos 3y mais 7z igual a 1, x mais 3z igual a 5, 2y menos z igual a 0. Já vou colocar aqui para vocês a resposta. Menos 49, 9 e 18. Vou colocar mais um segundo aqui também para vocês resolverem. Então, vamos lá. Ah, já estava aqui exercícios, escrevi lá, né? Mas tudo bem. Esse é o 2, o segundo que eu quero que vocês tentem fazer. Deixa eu ver se esse daqui eu tô com gabarito também, senão depois eu passo para vocês. Vamos ver, eu tenho o gabarito aqui? Tenho. Então, 2x menos y menos 2z igual a 5, 4x mais y mais 2z igual a 1, 8x menos y mais z igual a 5. Deixa eu conferir aqui, esse aqui mesmo, e deixa eu colocar a resposta aqui para vocês. Vai ser 1 e menos 2. Então, beleza? Não deixem de fazer esses exercícios para vocês praticarem e ver se vocês entenderam bem como é que funciona esse método. A gente vai encerrar essa nossa segunda aula aqui. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima.